Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Mais um dia aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida com abundância e ressurreição do último dia. A palavra diz que devemos ser um culto racional, um culto de ação de graças, daqueles que a palavra diz: se considerai algum dia, segundo a vossa vocação, mais importante que o outro, que glorifique ao Senhor. Mas na verdade devemos atentar a quem temos feito os nossos votos, porque muitos fazem voto de tolo quando se coloca outro fundamento. Só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas vive e reina e governa. Porque os mortos já não sabem de mais nada, nem mesmo aqueles que depositarão confiança nele, aonde muitos fazem voto de tolo por estar demonstrando a sua fé morta, nula, porque Paulo, Maria, José, nenhum deles podem os justificar a não ser aquele que esteve morto, vive, reina e governa, que é Jesus Cristo. Deus disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos concede o seu Espírito a fim de demonstrar a nossa fé viva, daqueles que perseveram dia após dia, através daquele que é fiel e verdadeiro. Por isso, para se ofertar um culto de ação de graças, através das boas atitudes, somente através de Jesus Cristo. Não façais voto de tolo, assim como a palavra diz: orai em espírito e em verdade. Devemos perseverar na oração, mas muitos, por achar segundo as suas orações repetitivas, que serão ouvidos. Na verdade, a oração é em conformidade com o Espírito, e ainda que não saibam expressar por meio de palavras, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, o devocional é a nossa admiração, o culto deve ser constante, assim como é vivo para aquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Buscar enquanto se pode achar, e aquele que o acha o tem na eternidade, porque irá para as mansões celestiais. Mas aqueles que o rejeitam, ele também preparou um lugar para os filhos da desobediência, aonde sua fé é morta e nula, porque cultuam os mortos e deixa de glorificar aquele que vive, aonde lá o seu verme não se queima e o fogo não se apaga. Por isso, não façais voto de tolo, mas antes daqueles que cumpre, segundo fazer o voto com aquele que é fiel e verdadeiro, com aquele que alegra e inclina os seus ouvidos, com aqueles que nele depositam a confiança. Os duvidosos não herdam o reino dos céus, são semelhantes à onda do mar, mas aqueles que têm fé e creem alcançam aquele que é fiel e verdadeiro. Os mentirosos, os incrédulos, nenhum destes alcançarão as regiões celestiais. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, assim como a palavra diz que aquele que se julga religioso e não refreia sua língua, sua religiosidade é nula. Assim como a salvação é pela fé, e aquele que deposita a fé em outras
formas que não seja o unigênito que é Jesus Cristo, estão enganando e iludindo-se a si mesmo, porque não são ouvintes e praticantes da verdade. Amam o prêmio da injustiça e trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pelas muitas mentiras dos homens. E ele dirá a estes que são o ministério da iniquidade, que fazem os seus votos de tolo: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, sejais lançado junto com o vosso pai, que é assassino desde o princípio, aonde lá haverá choro e ranger de dentes. E para aqueles que perseveraram na fé, que vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.